Mau jeito na coluna. Tenho certeza que você já viu alguém que teve um travamento, um bloqueio na coluna e ficou todo rígido. Deu o dito mau jeito. Foi fazer algum movimento, levantou o sofá, levantou um peso, pegou alguém no colo, algo nesse sentido e travou. E acredita muito piamente que aquilo foi o grande motivo da dor dele. O que não é verdade. Aquele apenas foi o gatilho de todo um contexto que o seu corpo vinha sofrendo e que agora se manifesta nessa dor. Então entenda que mau jeito é apenas a virada de chave de um problema que você já tem. Nesse vídeo eu vou lhe explicar qual é o provável problema que você tem, qual a provável origem desse problema e como identificar e tratar em casa, com soluções simples. Vou explicar para você ferramentas para aliviar essa sintomatologia e para você suspeitar da real causa. Então esse é um vídeo de utilidade pública, você deve divulgar para todas as pessoas. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em osteopatia e trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Mais de 10 anos eu ajudo as pessoas a se curarem da dor. Dor tem cura, tem caminho, tem solução. Você não precisa maquiar a dor, modular a dor, aliviar a dor. Você pode sim viver totalmente sem dor, como vários dos meus pacientes que eu acabei de atender hoje, por exemplo, nesse momento. Então, eu quero que você saiba que tem um caminho. E o dito cujo mau jeito é uma coisa que todo mundo tem, né? Esse próprio termo ele é engraçado. Pô, eu dei um mau jeito. Ou seja, algo de errado no meu movimento, na minha alavanca, aconteceu. Só que isso não foi pensado. Não foi você que fez porque você quis, né? O corpo, ele faz o movimento, ele faz a alavanca de movimento da melhor forma que ele pode com aquilo que ele tem. Vamos fazer um parêntese rápido aqui, só dentro do conteúdo. Você entende que uma pessoa que tem sobrepeso e uma pessoa que não tem sobrepeso, por mais que elas se curvem da mesma forma, o resultado da carga mecânica é diferente? Isso é uma coisa bem simples que tenho certeza que você entende. É diferente. O sofrimento dos tecidos articulares é diferente. Claro que nem de longe isso é a causa para o mau jeito. O sobrepeso não é a causa. Mas eu gostaria de fazer você pensar. Para você ter feito um movimento muito bobo, muito besta, às vezes girou a coluna para pegar a bolsa no banco de trás, se abaixou para pegar o netinho, né? Só pegou o chinelo e foi jogar pro cachorro e travou as costas. Coisa simples. É sinal que o seu corpo já tem um conjunto de disfunções, um conjunto de problemas, como se você tivesse 5 problemas desse lado, e por um bom tempo o seu sistema imune tinha 5 soluções. Então ele veio adaptando isso por um bom tempo. E aí veio uma alavanca, veio um gatilho, veio algum outro fator externo, que eu vou explicar nesse vídeo, e desequilibrou isso tudo, manifestando a dor que você sentiu, tá bom? Então dor tem cura, dor não vem do nada, ela indica um desequilíbrio e o dito cujo mau jeito indica um conjunto de disfunções que eu vou citar nesse vídeo. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas da família, porque você aprendeu uma coisa muito bacana, tá bom? Então esses primeiros problemas eu já precisava quebrar de vocês. Não, o movimento que você fez não é o grande vilão. É diferente de uma pessoa que foi, por exemplo, na academia e pegou um peso muito acima do que poderia e se machucou na execução. É totalmente diferente. Ou uma pessoa que foi fazer um movimento numa cadeira e caiu, por exemplo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de movimentos pequenos, bobos e simples que, por sua natureza, não justificam a dor, o sofrimento ou o estado de saúde que você ficou, né? A limitação que você ficou. É disso que eu estou falando, tá? Então sai disso, tá? Você precisa entender realmente a real causa desse problema. E aqui já começando então com a biomecânica desse cenário, entenda que a dor que você sente, geralmente ela vem do espasmo de um músculo. O músculo, o sistema locomotor, ele tem várias funções. Uma delas é proteção de outros tecidos mais nobres. Para e pensa, se eu tomar um acidente de carro, a colisão vai bater nas minhas costelas e nos meus músculos intercostais, internos e externos. No momento em que a costela se deformar de forma muito agressiva pelo impacto do veículo, todos os músculos das costelas, por exemplo, no cinto, né? Não precisa nem ser o impacto, pode ser no cinto do carro. Todos os músculos dos intercostais, o diafragma, toda a musculatura do serrátil vai se espasmar para diminuir a deformidade da costela, para que ela não venha quebrar e perfure seu pulmão. Obviamente, se a magnitude for muito grande, você vai acontecer, vai perfurar o pulmão e o caos vai ser a reviria, né? Então, entenda que o sistema locomotor, dependendo do que você fez, o que aconteceu com você, ele se torna uma ferramenta de proteção. Um músculo, quando ele distende, em poucas semanas, às vezes, ou até dias, ele cicatriza. Ou um tendão, quando ele rompe, quando ele lacera, já é muito mais prolongado o negócio e às vezes é necessário cirúrgico. E um osso, muito mais. Quando ele fratura, muitas vezes, ou a imobilização, a cirurgia é necessária, né? Agora, imagina a perfuração de um órgão. Pode te levar à morte. Então, o corpo ele vai sacrificando alguns tecidos na sua ordem. O corpo foi construído dessa forma. E aqui que vem o mais nobre que eu vou contar para vocês. Dos tecidos do corpo, o mais nobre é o sistema nervoso central. A prova é o mecanismo pneumático que o defende. Todo o seu cérebro, todo o seu encéfalo, sua medula e os nervos da coluna são protegidos por fáscias, por camadas faciais, as camadas meníngeas,
Vamos considerar assim, por tecidos. Esses tecidos que protegem o sistema nervoso central, essas camadas, eles se organizam até mesmo como se fossem pequenas molas. Estou tentando trazer de um jeito que você vai entender. A camada mais externa, que é a dura mater, ela reveste outras camadas menores, e uma que é muito interessante, que é a aracnoide, ela é formada como se fossem teias, justamente para a fluidez dos líquidos, dos fluidos do corpo, basicamente o líquido cérebro-espinhal, e também para a amortização e dissipação do impacto. Seja ele de um movimento muito simples, como por exemplo, aterrissar de uma cabeceada, você pulou para cabecear e aterrissou, né? Ou até mesmo um choque, um trombo, um empurrão, um acidente de carro. Então, o sistema nervoso central, a organização dele, para e pensa, nós temos um tubo que reveste todo o crânio e vai até lá embaixo no cóccix. Esse tubo ele é feito por essas camadas meninges e dentro tem líquido. Esse líquido não somente nutre e hidrata os tecidos, mas ele também dissipa a carga. Imagina, você tem a medula, imagina a medula que seria meu dedo. Ao redor um tubo, certo? Um tubo. E entre eles tem líquido. No momento de um choque, como todo esse sistema ele é pressurizado, ele é fechado, não tem vazamento do líquido, a carga vai se dissipar por todo o corpo. Então, num movimento que você fez, numa alavanca que você fez, primeiro o músculo vai se sacrificar, depois o tendão, talvez os ossos e, bem em última instância, o sistema nervoso central. Claro que quando há afecção desse sistema, geralmente as lesões são gravíssimas, como uma paraplegia, o paciente ficar paraplégico ou hemiplégico, algo do gênero, ou tetraplégico, né? Lesões mais graves. Então, agradeça se o seu corpo fez um espasmo ou fez uma distensão, pois aquilo é reflexo de um mecanismo absurdo, complexo, de defesa do que aconteceu. Então, é só isso. O corpo fez um espasmo para proteger a lesão, para não pegar um tecido mais grave. Agora vem a grande virada de chave que você não sabe, querido seguidor, né? Que é novidade e você não pode perder o conteúdo. Então por isso vai até o final. O que é que o seu corpo estava protegendo? E por que é que um movimento tão besta, tão bobo que você fez, chegou a agredir de tamanha forma aquele tecido? E aqui eu vou fazer um exemplo para você entender. Eu vou criar uma cadeia lesional para você entender. Vamos imaginar que você, com 15 anos de idade, tinha péssimos hábitos alimentares, seus pais eram meio relapsos da sua saúde alimentar, e você evoluiu com um problema urinário. Por exemplo, pedra no rim, certo? Com 18 anos você teve pedra no rim, com 22 anos teve de novo, enfim. Então o rim foi um problema na sua juventude, na sua infância, ok? O problema é que quando você tem uma pedra nos rins, a disfunção que o rim tem, a alteração funcional que ele tem, não só macroscópica pela pedra, mas por todo o processo inflamatório, o mecanismo de depuração do cálculo e outras cocitas, esse problema do rim vai diminuir o movimento dele nível do abdômen, nas relações faciais com pessoas, que é um músculo muito importante, com o diafragma e todo o movimento de inclinação, rotação, extensão e flexão ligado àquele rim. Vamos supor que seja o rim direito. Agora começa a prática, para vocês entenderem. Vamos supor que seja o rim direito. Se o meu rim direito teve algum problema funcional, há uma tendência, meu querido seguidor, que o hemitórax ele incline para o lado oposto, em proteção à disfunção renal, e uma rotação homolateral em relação ao rim direito, pela limitação do deslocamento dele. Então o seu tórax, você nem sabe, mas ele está assim, inclinado levemente à esquerda, rodado levemente à direita e em um mecanismo de flexão. Flexão decorrente também da limitação, da dor. Eu não consigo explicar para você, num vídeo tão curto, como que um órgão cria toda uma estratégia protetiva frente à inflamação que aconteceu naquele órgão. Mas é mais ou menos assim que se acomoda um rim numa disfunção crônica. Mesmo depois que a pedra desceu, ainda vai ficar resquícios dessa falha biomecânica. A gente chama de falha biomecânica. Então, se minha coluna está assim, 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 e eu vou lá e me curvo para pegar um chinelo, no momento em que eu faço isso, o lado esquerdo está móvel, está livre, está flexível, está livre para fazer flexão, extensão, rotação e inclinação. O lado direito não está. Ele já está pré-fixado em flexão, rotação à direita e inclinação à esquerda. Se eu exacerbar esse movimento, então imagina que eu estou pegando um movimento na esquerda aqui, ó. Na esquerda, eu estou inclinando mais ainda à esquerda, fazendo mais flexão ainda e girando contralateral. O que é que vai acontecer? Os músculos ligados a essa região, o diafragma, o psoas, o quadrado lombar, todo mundo vai sofrer um estiramento. E com o mecanismo de defesa, ou espasmo. Então você terá um espasmo protetivo do quadrado lombar, dos multífidos, dos paravertebrais, dos pré-vertebrais, de toda a musculatura, porque aquela articulação está indo além do fisiológico. Os nossos receptores daquela articulação, os receptores da informação, os mecanorreceptores, né, melhor dizendo, da articulação, vão informar que o movimento está acontecendo fora do natural e que o corpo deve proteger aquele movimento. Para quê, Murilo? Para não machucar o tecido mais nobre, que é o tecido neural.
seja o nervo periférico ou o próprio cone medular, o canal medular, a cauda equina, enfim, aqui os tecidos neurais da região lombar. Você está entendendo em que você tinha um problema de rim, não sabia? Esse problema, esse BO, vamos falar assim, deixou você numa posição biomecânica desvantajosa, uma desvantagem biomecânica, e aí somado ao movimento besta que você achou que foi ele o culpado, veio o gatilho. E aí entra o espasmo, entra a proteção, entra a dor e tudo mais. Se o seu corpo não fizer o espasmo da forma correta, pode acometer inervação, gerando daí então uma compressão radicular, uma hérnia, uma protusão, um abaulamento, né? Uma estenose na região lombar, e aí você vem com dor neuropática. Aí você começa a ter formigamento, dormência, parestesia e tudo mais. Eu quero que você entenda que um corpo que não tem disfunções, que não tem alterações viscerais, que não tem alterações somato-emocionais, ele não está compensando nada, ele não está adaptando nada, ele está normal. Você está entendendo? Aquela estratégia que eu citei, inclinado para cá, é uma compensação do corpo frente a um problema de rim. Qual que seria o tratamento correto? Entender o que causa um cálculo renal. Eu sei exatamente o que causa, mas estou te fazendo pensar, né? Tratar essa causa, tratar a função renal, fazer com que o rim pare de gerar essa informação, essa desregulação do segmento na nível metamérico dele também, a nível neural e outras cositas que eu não citei aqui. E aí sim, liberar o diafragma, liberar o psoas, liberar o quadrado lombar, mobilizar essa região, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Então eu vou ensinar para vocês exercícios para devolver mobilidade a algumas regiões da coluna que são peça-chave e que estão facilmente adaptadas a problemas viscerais. Mas quero que vocês entendam que essa mesma adaptação que eu citei do rim acontece num problema emocional, acontece num problema intestinal, não o mesmo conjunto, mas a alteração do movimento, a alteração de segmentos vertebrais, a alteração de tecidos do corpo. Então, indivíduos que não têm problemas viscerais, não têm problemas emocionais, não têm problemas físicos, biomecânicos, não tem fatores externos agredindo eles, eles não têm adaptação. O corpo não precisa se adaptar a nada. Se eu não tenho problema, para que eu vou me adaptar? Se ele não se adapta, se ele não criou nenhuma estratégia adaptativa, ele está como in natura, natural, como original, como de fábrica. Então o movimento de flexão para pegar um objeto vai acontecer dos dois lados da coluna perfeitamente igual. Volto a dizer, isso se aplica a situações em que movimentos pequenos, bestas, não justificam a dor e o problema que a pessoa teve. O médico vai te dizer, cara, mas não pode, velho. Você só se curvou para pegar o chinelo e já travou. O que é que de errado tem na sua coluna, que tem no seu corpo, que tem no seu organismo, que não consegue resolver uma coisa tão besta como se curvar para pegar um chinelo? Entendeu? Diferente de alguém que levantou para pegar 100 quilos ou fez um movimento extremamente agressivo. Totalmente diferente. Talvez aquele corpo já era saudável e o movimento em si foi o suficiente para isso. Ok? Então, a causa, geralmente, disfunções neurais, problemas neurológicos, disfunções do tubo dural, sejam eles problemas cranianos, cervicais, torácicos ou lombares. Seguramente, se você tiver uma disfunção nesse modelo neurológico biomecânico, você facilmente terá movimentos bestas que te gerarão dor. Em segundo plano, problemas viscerais, muito mais de intestino do que de rim, mas o rim é um campeão de dor na coluna que as pessoas não sabem. Ah, eu fui no médico e ele falou que não tem nada. Não tem doença no seu rim, mas pode ter uma pequena infecção, pode ter uma perda de mobilidade por uma infecção passada, pode ter um microcálculo que não foi visto no ultrassom, só se vê na tomografia, pode ter fatores na sua suprarrenal e ele achar que é rim. Tem coisa que você não sabe aí, tá? Fatores emocionais, tá? E um bônus, pessoal, até separei um bônus aqui, estava esquecendo. Cicatrizes. Muitas pessoas têm dores e limitações e não sabem que está ligado a cicatrizes. Eu atendi uma paciente, por exemplo, essa semana, que quando ela tinha 9 anos de idade, ela fez aquela dita cuja injeçãozinha que gera aquela cicatriz, toda criança já fez isso, e deu um queloide, deu reação adversa. Aquela cicatrização ruim, vamos dizer assim, gerou toda uma alteração neuropática na região do ombro, na inervação na região cervical, que diminuiu a atividade dos músculos do manguito dela. E a vida inteira ela teve dor. Ao longo dos anos, esse problema, somado a outros problemas que aqui não cabe julgar, fez ela fazer uma cirurgia de manguito, de reinserção do supra. Eu não estou dizendo que a cicatriz da injeção ali foi o grande causador. Não é isso que eu disse. Eu disse que ele é um fator agravante, ele é um fator potencial. Pelo potencial que ele tem de alterar o limiar de excitabilidade do neurônio na região da cicatriz, no dermátomo, aqui mais ou menos C5, criar disfunções neurológicas, vertebrais e musculares na região de C5, da onde sai boa parte das dos nervos que vão para o braço, controlam o ombro. Complexo, não? Vamos então aos exercícios com vocês? Coisa bem simples para corrigir essa biomecânica. Eu vou me basear em disfunções muito mais viscerais do que neurais. Exercícios focados para devolver mobilidade
na região lombar, transição tóraco-lombar, pensando em quadros de rim e quadros de intestino, que são os mais comuns. Se o seu problema tiver qualquer outra relação, caro seguidor, talvez o exercício não te ajude, tá bom? Mas aqui embaixo tem nos links vários materiais com exercícios para um monte de coisa e um monte de material que pode te ajudar. Depois você vai lá, olha e pesquisa. Vamos para os exercícios. Então, seguindo o vídeo que a gente falou até agora, o exercício que eu vou orientar para vocês é para quebrar esse padrão. Se você não sabe se tem ele, você pode executar esses exercícios, vão te ajudar. Pensando que você tem dor lombar, você tem que recuperar as alavancas da lombar. A maioria das disfunções vai causar uma inclinação para um dos lados, uma rotação para o lado contralateral, então se inclinou para a esquerda vai girar para a direita, e a maioria disfunções em flexão. Volto a dizer, isso é um padrão comum para disfunções viscerais. Talvez não se aplique a um fator emocional, um fator neural ou ao seu quadro, mas seguramente vai lhe ajudar também. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar um exercício de mobilidade para a direita ou para a esquerda, você pode fazer para os dois lados. Eu sugiro que você faça só inclinação, coloca uma mão atrás e gira o peito para o teto. E aqui você respira pelo menos 15 vezes, bem forte, para expandir o diafragma do lado direito. Se o problema do rim for a direita, vai mobilizar esse rim. Então, ó, solta, solta, 15 vezes. Murilo, eu não sei se meu problema é no rim direito. Cara, faz para os dois lados, sem estresse. E um exercício de mobilidade em rotação. Daí eu recomendo que você faça mobilizando mesmo, sem só ser padrão respiratório. Você puxa o ar, os braços nessa posição, solta o ar e vai até o final do movimento. Volta. De novo, puxa o ar, solta, vai até o final de movimento. Faz isso 5 vezes. A partir da 5ª vez, você fica lá no final e lá no finalzinho você só puxa e solta em movimento, ó. 20 vezes. Na dúvida, faz para os dois lados. E agora o padrão de extensão. Eu não sugiro que você faça um padrão de flexão, porque, como eu falei, a maioria das disfunções já estabelece esse padrão em flexão. É muito raro você ver uma disfunção estabelecida em extensão, mas existe. Existe. Então aí você precisa de avaliação diferenciada. Na extensão, caro seguidor, disparado, esse aqui é um dos melhores exercícios. Você vai ficar na posição de 4, tá? Desse jeito você vai puxar o ar e quando você soltar o ar, inclusive afaste bem os joelhos, esqueci de citar. Né? Quando você soltar o ar, você leva lá embaixo até no máximo. No máximo da extensão e o peito para o teto. Puxa o ar, solta o ar. Mais uma, ó. Posição neutra. Enche bem o pulmão, enche bem, expande bem, abaixa bem teu diafragma. Solta o ar e vazia bem. Esvazia bem, esvazia bem. Ok? Quando você faz esse trabalho de respiração e movimento, você está liberando a transição tóraco-lombar. Se o seu problema for intestino delgado, intestino grosso, rim, adrenal, baço, estômago, a depender do que for, você vai estar melhorando essas relações músculo-esqueléticas ligadas ao problema. Você não vai estar curando o problema. Você vai estar curando, talvez, a falha biomecânica ou melhorando a falha biomecânica e a resposta do corpo frente a movimentos besta, como se curvar para pegar um chinelo, tá bom? Espero que você tenha entendido a real causa, tenha entendido o que esse mau jeito significa e queira saber qual é a real causa. Para saber a real causa, você tem 2 caminhos, como eu cito todas as vezes nos meus vídeos, né, mais recentes. Ou você procura um profissional que te ajude a achar a causa e fazer o diagnóstico. Eu faço isso, faço com você presencial ou online, com a mesma acurácia, com a mesma precisão. Ou você faz por conta própria, que você pode fazer por vídeos gratuitos que eu tenho aqui dentro do YouTube, ou do nosso material aqui embaixo, que é um mini curso completo. Gente, é óbvio que para facilitar o diagnóstico para você, eu condensei isso em aulas, e essas aulas tiveram um custo. Então você vai pagar pelo mini curso. Porém, ele é menos da metade do valor de uma consulta e você faz o diagnóstico em casa. Se você não conseguir fazer desses 2 jeitos, eu realmente não sei como te ajudar. Tá bom? Espero que você tenha entendido o vídeo, que você tenha gostado, e qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar no Instagram, mandar aqui nos comentários, ou marcar uma consulta. Um grande abraço, até o vídeo da semana que vem.